E aí, nesse vídeo eu quero trazer 4 dicas práticas sobre o teu contrato de locação. Eu fiz esse vídeo pensando naquelas pessoas que alugam imóveis. Meu nome é Lucas Uster e vamos seguir. Primeiro, sobre a vistoria do contrato. O que tem que saber sobre a vistoria do contrato de locação? É muito comum no contrato vir dizendo que as partes já fizeram a vistoria e que estão de acordo, né? Só que o que acontece? Muitas vezes essa vistoria ela é feita depois que o contrato já foi assinado. E aí, se tiver algum problema lá no imóvel, vai ser muito mais difícil de tu cancelar esse contrato depois. Por isso que eu recomendo fortemente que tu busque fazer a vistoria antes de assinar o contrato de locação. Até porque isso já vem no contrato, na maioria dos contratos. Ainda sobre a vistoria, é muito importante também ter tudo o máximo documentado possível. O que acontece muitas vezes? A pessoa percebe algum problema no imóvel, registra na vistoria, mas ela faz um registro que fica tão vago que é difícil depois ela conseguir usar isso a favor dela. Então, o máximo de detalhes possível. Não tem problema escrever um monte na vistoria. Pode usar fotos também, pode colocar vídeo na vistoria, tudo isso é permitido e isso vai depois te garantir maior segurança para tu poder cobrar alguma coisa do proprietário ou até para tu poder se defender dizendo que tu não fez algum estrago que ele está te acusando de ter feito. Agora eu quero falar sobre as obrigações do locador e do locatário quanto aos reparos. O locatário, ou seja, aquele que está morando nesse imóvel, que está pagando o aluguel, ele é responsável pelos reparos causados pelo uso das coisas. Então, por exemplo, se eu de tanto usar uma maçaneta da porta acabar estragando essa maçaneta da porta, eu, inquilino, vou ter a obrigação então de reparar essa maçaneta. Agora, as obrigações que decorrem de danos estruturais do imóvel são por conta do locador, ou seja, o dono do imóvel. E o que seriam danos estruturais? Por exemplo, disjuntores, a parte elétrica, toda a fiação do apartamento, a parte de encanamento do apartamento, algum problema que ocorra nas janelas, um problema estrutural das janelas, ou se for uma casa, problemas nas telhas da casa. Isso tudo é obrigação do proprietário do imóvel. E o que eu te recomendo fazer? Quando tu perceber que o imóvel está apresentando algum problema estrutural e tu contatar o proprietário e o proprietário não resolver o problema, eu recomendo que tu formalize esse teu pedido e coloca no final assim, ó, isso é uma tentativa, é a prova da tentativa de resolução do problema de forma amigável e extrajudicial. Por que isso? Porque depois, quando tu for ajuizar uma ação, caso tu faça isso, tu vai ter uma prova de que tu tentou resolver o problema de forma amigável e extrajudicial antes. E outra, é possível também fazer uso do que a gente chama de exceção de contrato não cumprido, que é uma previsão lá no Código Civil que ela diz que uma parte não é obrigada a cumprir a sua obrigação se a outra não cumpriu a dela. Então, se o proprietário tem a obrigação de reparar algum dano que aconteceu no imóvel e ele não fez isso, tu pode inclusive dizer para ele, olha, enquanto tu não reparar isso aqui, eu não vou pagar o aluguel, porque eu vou usar a exceção de contrato não cumprido. Eu tenho certeza que o proprietário do imóvel vai reparar o mais rápido possível esse problema. A terceira dica que eu quero trazer aqui é sobre os reajustes do aluguel. O que a lei do inquilinato, que é a lei que regula as locações, fala sobre isso? Ela diz que esses reajustes anuais que ocorrem pelos índices, eles só podem ser feitos de forma anual. Ou seja, tu não pode locar o imóvel e 2 meses depois, por exemplo, já vir ali um reajuste para ti. Isso é ilegal. E eu percebo que isso acontece em alguns contratos de locação. E aí o locatário, ou seja, aquele que está alugando o imóvel, ele tem o direito então de retirar esse reajuste, porque esse reajuste só vai poder ser feito 1 ano depois. E a última dica que eu quero trazer aqui é sobre a forma como o locatário deve falar com o locador. Como assim a forma? Bem, o que adianta tu ter o teu direito e depois tu não conseguir comprovar que tu tem esse direito? Isso vai te trazer algum prejuízo? Então, o que eu recomendo sempre?
tudo o máximo documentado possível. Qualquer contato que tu fizer com o proprietário pedindo alguma coisa, tu tem que formalizar isso da maneira mais clara possível. Manda foto da coisa para ele ver que teve um problema, formaliza que tu tá cumprindo a tua obrigação de avisar ele e que tu quer que ele faça esse reparo. Coloca aquilo que eu tinha dito, de que é uma tentativa de resolução do problema de forma amigável e extrajudicial. Tudo o máximo formalizado e registrado. Muita gente pergunta, eu posso gravar a conversa? Caso eu fale por telefone, pode gravar essa conversa. Tu só não pode ficar divulgando essa conversa, né? Mas tu pode ter essa prova para ti, para caso depois tu precise dela. Não tem nenhum problema tu gravar essa conversa. Tu pode inclusive dizer pro proprietário, olha, essa conversa aqui está sendo gravada. Pode dizer isso também, se tu vai ficar mais seguro. Não tem nenhum problema. Se tu conhece alguém que mora de aluguel, manda esse vídeo para essa pessoa para ela saber que ela tem esses direitos. Até mais!